Jesus Cristo não era apenas um homem. Ele era o Filho de Deus e uma das três pessoas da Santíssima Trindade, juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo. Prepare-se para uma jornada de descoberta, enquanto mergulhamos em 10 fatos sobre a vida de Jesus. 1. João, o amigo mais próximo de Jesus. Era o nome do homem que já era amigo de Jesus antes de receber o chamado para segui-lo. Antes de responder ao chamado de Jesus, João tinha uma bem-sucedida carreira como pescador. Além de ser primo de Jesus, João era irmão de um dos outros discípulos, Tiago. Essa proximidade tornou-se evidente na crucificação, quando Jesus pediu a João que cuidasse de sua mãe. Entretanto, João não era próximo de Jesus apenas por parentesco, ele fazia parte de um círculo íntimo, juntamente com Tiago e Pedro, entre aqueles que mantinham uma relação particularmente próxima com Jesus. Ele se autodenominava como o discípulo a quem Jesus amava. 2. Jesus recebe seu nome de um anjo. Quando o anjo entrou onde Maria estava, ele proferiu as seguintes palavras: Salve, agraciada! O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Mas ela ficou perturbada com estas palavras e ficou pensando no que poderia significar esta saudação. Então, o anjo lhe disse: Não tenhas medo, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. 3. Jesus Cristo provavelmente tinha altura mediana, olhos castanhos, cabelos pretos e pele morena, as características mais comuns dos homens de sua época, de acordo com vestígios arqueológicos, textos históricos e representações pictóricas de pessoas da Judéia do século I. Ao contrário do ícone de cabelos compridos que todos conhecemos, o Rei dos Reis provavelmente tinha cabelo curto e barba parada. 4. Jesus provavelmente falava várias línguas. O aramaico, a língua predominante entre os judeus na Palestina do século I, era sua língua materna. Além disso, como era comum entre os judeus da época, ele teria estudado a Torá em hebraico. É provável que ele também compreendesse o grego, uma vez que, em determinadas situações, interagia com pessoas como o centurião e Pôncio Pilatos. Embora os romanos usassem o latim, o grego era a língua de comunicação com os judeus helenistas na Palestina do primeiro século. 5. Jesus é frequentemente referido como o Cordeiro de Deus, uma referência ao sacrifício do cordeiro na antiga tradição judaica como um símbolo da expiação dos pecados, que é vista como sendo cumprida pela morte de Jesus na cruz. 6. Jesus precisava de solidão para orar e recarregar. O ministério de Jesus era bastante público, conforme os evangelhos relatam. Ele percorria comunidades ensinando e frequentemente enfrentava os fariseus e saduceus. Jesus valorizava o tempo de solidão e oração para se fortalecer e buscar a orientação de Deus. Porque antes de escolher seus discípulos, Jesus passou a noite em oração na montanha. E no deserto ele jejuou e orou por 40 dias e 40 noites, preparando-se espiritualmente para o início de seu ministério. 7. Jesus está entre apenas 3 pessoas na Bíblia que jejuaram por 40 dias. Apenas 3 pessoas na Bíblia jejuaram por 40 dias: Moisés, Elias e Jesus. Foi durante o jejum de Cristo que o diabo o tentou no deserto, conforme descrito em Mateus capítulo 4 versículo 3 diz: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador, aproximando-se, disse-lhe: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. 8. Não sabemos quantos magos visitaram Jesus. Estamos acostumados a ver 3 reis magos acompanhando as cenas de Natal, o que provavelmente se deve ao fato de eles terem trazido 3 presentes: ouro, incenso e mirra. As escrituras sagradas não mencionam o número de magos que viajaram do Oriente para prestar seus respeitos ao recém-nascido rei. 9. Jesus tinha vários meio-irmãos. Os evangelhos nos dizem que Jesus tinha irmãos, como está em Mateus capítulo 12 versículo 46,
Enquanto ele ainda estava falando às multidões, aconteceu que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Mateus até menciona os nomes de seus irmãos e menciona suas irmãs. Mateus capítulo 13 versículos 55 a 56. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão todas as suas irmãs conosco? 10. Pode haver parentes de Jesus ainda vivos hoje. A maioria dos estudiosos cristãos concorda que Jesus não teve filhos, portanto, é improvável que um de seus filhos tenha continuado sua linhagem. No entanto, lembre-se de que ele tinha irmãos e irmãs, de acordo com Mateus capítulo 13 versículos 55 a 56. Então é possível que seu DNA possa ser encontrado em pessoas modernas hoje em dia. Deixe aqui nos comentários se você já sabia de algum desses. Obrigado por assistir até aqui.